Bem, para começar, vamos imediatamente a Brasília. Lá está o repórter Bruno Pinheiro. Bruno, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. Você acompanhou toda essa operação, também os bastidores. Conta pra gente, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, ele determinou a apreensão de quais itens da casa do ex-presidente Bolsonaro? Bem-vindo. De um aparelho celular e inclusive uma arma de fogo. A você, uma ótima noite, sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação. Vamos lá entender então essa operação que iniciou às 6h15 da manhã na residência do ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, aqui na capital federal. Entre os alvos, o ex-presidente e os seus auxiliares e o seu ajudante de ordem, inclusive. Na residência de Bolsonaro, era ordem judicial apreender o seu aparelho celular. E de acordo à reportagem, Jair Bolsonaro, eu estive com ele na parte da manhã, me respondeu que não tinha nem uma senha no seu aparelho celular. Já o da sua esposa, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, os agentes chegaram a olhar o celular, ela ofereceu o acesso à senha e o celular não foi recolhido. Uma arma de fogo que estava na residência, que é legalizada, registrada, chegou a ser recolhida e na sequência já foi devolvida. Havia uma expectativa também de que ele também já fosse ouvido logo na sequência da operação e isso não aconteceu, viu, Daniel? Pois é, justamente o tema da minha pergunta. Então, quando que Jair Bolsonaro vai prestar esse depoimento, hein, Bruno? Os advogados com quem eu fiz contato hoje durante o dia, agora há alguns minutos, alegaram na parte da manhã que não tiveram acesso aos autos da investigação. Estiveram inclusive aqui na Polícia Federal em busca de informações. Hoje, às 5 da tarde, os advogados acessaram os autos, as informações do que justamente o ex-chefe do executivo Jair Bolsonaro está sendo acusado. Diante disso, eles vão estudar realmente essas acusações, o que conseguiu levantar essa investigação e aí sim vão orientar o seu cliente, no caso, o ex-presidente da República. Eu fiz um questionamento se já amanhã haveria uma condição de ouvir Jair Bolsonaro e o que eu ouvi aqui é que ainda não será ouvido amanhã. Não há nenhuma expectativa de uma oitiva de Bolsonaro amanhã. É importante ressaltar que hoje havia uma expectativa de um outro depoimento envolvendo justamente as joias. Essa oitiva, ela foi adiada, não aconteceu, não foi reagendada e justamente agora é alvo essa suposta alteração no cartão de vacinação. Agora, Bruno, então a polícia investiga uma possível fraude nos cartões de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro e da filha dele, Laura. O ex-presidente chegou a falar com os jornalistas, ele afirmou se vacinou ou não? Inclusive os seus advogados, e ele voltou a repetir que não é nenhuma novidade, que ele não se vacinou e que não há um interesse em se vacinar. E isso ficou muito claro e voltou a falar que se existe qualquer informação que ele se vacinou, isso não é real porque ele não aceitou ser vacinado. A informação da investigação, o que eles conseguiram apurar durante essa investigação é que cerca de 15 dias antes de Jair Bolsonaro retornar de Orlando, nos Estados Unidos, onde ele ficou cerca de 90 dias, novamente eles acessaram o sistema, alguém acessou a conta de Jair Bolsonaro, onde ficam as informações, onde ele se vacinou ou não se vacinou, retirou novamente este documento. Não existe a confirmação se chegaram a utilizar esse documento. Os seus advogados informaram que de forma alguma que Jair Bolsonaro nunca acessou essa plataforma que envolve o Ministério da Saúde e que nunca realmente se vacinou. Jair Bolsonaro, a nossa equipe de reportagem hoje na parte da manhã, logo após essa operação, voltou a falar que de fato nunca se vacinou e qualquer informação que seja na contramão disso não é verdadeira. Vamos ver o que disse Jair Bolsonaro. Eu repito, não fui vacinado, decisão pessoal minha, tá? Principalmente eu posso ler aí a bula da Pfizer. A minha esposa foi em 21, foi vacinada nos Estados Unidos com a Janssen, tá documentado. E a minha filha Laura, que eu respondo por atualmente 12 anos, também não tomou a vacina. Então, em momento nenhum, eu falei que tomei a vacina e não tomei. Então,
realmente eu fico surpreso, uma busca e apreensão, todo mundo é igual, né? Todo mundo, o cidadão é igual. Aí fazer uma busca e apreensão na casa de um ex-presidente para criar um fato, eu fico... E essa acusação, presidente, agora é presidente, isso é uma consequência? O senhor imaginava que seria alvo de uma operação? Não, no Brasil tudo é possível. Agora, na condição de chefe de Estado, à frente do Palácio do Planalto, Jair Bolsonaro realizou várias viagens e esteve em diversas regiões e algumas que tinha até uma regulamentação um pouco diferente. Algumas autorizavam o acesso sem comprovar a vacinação. Outras aceitavam apenas um exame entre as últimas 24 horas. Em relação a isso, Jair Bolsonaro, ele voltou a se defender. Motivo principal da busca e apreensão é fraude na carteira de vacina. Eu até respondi para eles, não precisava ter respondido, mas um ambiente bastante cordial, né? Não me perguntaram também. Eu falei para eles que não havia tomado a vacina, então não existe fraude da minha parte, né, no tocante a isso. Agora, entre o escândalo que acabou sendo divulgado após essa operação da Polícia Federal, está o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, homem de confiança, que durante a investigação entenderam que ele articulou acessar o sistema e adulterar essas informações. Agora, em relação à vacinação de Bolsonaro, os advogados reafirmaram mais uma vez que ele não se vacinar não é nenhuma novidade. O Brasil inteiro conhece a posição do presidente quanto à vacina, e a vacina é uma decisão de cunho pessoal, cabe ao presidente decidir, cabe a cada um decidir se vai tomar vacina ou não, e a opinião do presidente quanto à vacinação é notória e o Brasil inteiro conhece. Eu acho que o presidente entra nos Estados Unidos como visto com um passaporte, como sendo presidente da República. Eu não tenho essa informação. Esse é um assunto que rende e muito, na verdade, e aí eu já venho com uma informação de bastidor que eu cheguei a ouvir durante o dia. Entre aliados de Valdemar da Costa Neto, não tinha nenhum receio de acabarem sendo alvos de uma operação assim como essa, envolvendo a vacinação de Bolsonaro. Havia um receio envolvendo o relatório, sobre os ônibus, sobre Anderson Torres, sobre aquele relatório que foi encontrado na sua residência, outras ações. Isso não chamava a atenção de Bolsonaro e nem mesmo de seus aliados. Essa operação, de fato, seus advogados não estavam esperando que isso acontecesse. Entre essa repercussão, o senador Flávio Bolsonaro, que é o filho de Bolsonaro, chegou a falar que estão numa tentativa muito clara de assassinar a reputação de Jair Bolsonaro. Vamos ouvir. Se há uma coisa que é consenso no Brasil hoje, é uma tentativa orquestrada e declarada de assassinar a reputação do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Como não conseguem envolvê-lo em esquema de corrupção nenhum, ficam buscando qualquer coisa que resulte numa prisão arbitrária dele ou numa inelegibilidade sem qualquer fundamento. Agora, diante disso, o que vai acontecer? Aguardar Jair Bolsonaro, ele ser orientado através dos seus advogados e retornar aqui na sede da Polícia Federal, onde novamente ele será ouvido. O seu ajudante de ordens chegou a ser ouvido, ficou em silêncio, é um direito, inclusive, e a expectativa é que Jair Bolsonaro não repita esse gesto, que ele responda a todos os questionamentos em relação a essa investigação. Se ele tinha o conhecimento, se ele orientou ou se ele ordenou que fosse alterado essa documentação envolvendo a vacinação. Vale ressaltar que esse ex-chefe e ex-ajudante de ordem já foi retirado aqui da Polícia Federal, está em um local aqui da Polícia do Exército na capital federal. A gente continua acompanhando este caso que chamou muito a atenção nesta quarta-feira, logo nas primeiras horas do dia. Volto com você.
Perfeito, Daniel, Bruno Pinheiro, Daniel. Perfeito. Excelente trabalho, o Bruno, que está ligado e acompanhando todos os desdobramentos dessa operação desde as primeiras horas do dia. Obrigado, viu, Bruno? A gente volta, inclusive, a tratar desse assunto ao longo desta edição do Jornal Jovem Pan. Seguimos com análises e comentários. Dora Kramer, nesta edição do Jornal Jovem Pan. Dora, seja muito bem-vinda, uma ótima noite a você. Muitos assuntos, muitas informações para analisarmos. Que dia, hein, Dora? Que dia. Queria, claro, sua análise e sua avaliação acerca dessa operação objeto da apuração, né? Suposta fraude em cartões de vacinação de Jair Bolsonaro, familiares, auxiliares, assessores. E também queria sua análise sobre a justificativa do ex-presidente da República. A lista de problemas do ex-presidente aumenta, né, Vera? Dora, desculpa. Dora, todo mundo confunde, todo mundo me chama de Vera, não sei porquê, mas é isso. Você não é o único, Daniel. Boa noite a todos. Pois é, você vê, Daniel, que dia, né? E desde cedo, uma confusão a mais, uma complicação a mais na já complicada vida do ex-presidente Jair Bolsonaro. Complicações legais, elas não param de acontecer. Essa, então, eu te juro que eu fiquei o dia inteiro tentando compreender para formar mais um juízo, ou pelo menos uma impressão do ponto de vista político, qual seria a implicação direta dele. Você sabe que eu acho que isso não está claro, porque para mim faz sentido a alegação da defesa do ex-presidente de que ele não teria vantagem nenhuma, aliás, em falsificar para ele certificado de vacina. Aliás, se ele tivesse algum certificado ou conhecimento, alguma coisa assim intencional de um certificado falsificado, por que ele diria hoje, repetiria que não se vacinou, ele sabendo que teria um certificado para desmenti-lo? Então, nesse aspecto, eu vejo que faz sentido. Agora, o exame, pelo menos o que se sabe até agora, o ministro Alexandre de Moraes levantou o sigilo em torno dos autos do processo do inquérito, e aí ali ele diz claramente que havia uma associação, fundamenta primeiro o pedido de prisão do coronel Cid, mais uns outros militares ali, auxiliares do ex-presidente, e diz que havia uma associação criminosa, um esquema, né, para produzir esses certificados falsos. E ali, pelo relato, está bem fundamentado, né? Me parece que existe mesmo. A questão aqui para o ex-presidente é saber se ele tinha conhecimento. Me parece pouco crível que ele não tivesse conhecimento do que fazia o seu ordenança, sabe? Uma pessoa tão de confiança que ele mandou lá buscar aquelas joias, tentar liberar aquelas joias no aeroporto de Guarulhos. Então, a questão que sobra do ponto de vista legal é essa. Do ponto de vista político, Daniel, a pergunta que fazem, e o desastre? Não sei, porque nessa situação de Brasil, nada que essas pessoas que sejam firmemente adoradoras de Lula e Bolsonaro, nada as faz mudar de posição. Poderia ser um aspecto a mais para, no caso dele se tornar elegível, conseguir continuar elegível, ele se tornar lá adiante em 26 um candidato tóxico, com esse, sabe, com essa quantidade, para quê? Para conquistar aquele eleitorado, não o eleitorado que está fidelizado. Esse aí, olha, ele pode fazer qualquer coisa, cantar a Traviata de trás para frente na Avenida Paulista, de biquíni, que não vai fazer a menor diferença, entendeu? Mas para conquistar aquele eleitorado, aquele que sobra ali, aí sim ele poderia se tornar um candidato tóxico. Pois é, Dora, antes de virarmos a página, a gente pôde observar, colocamos um trecho da fala do filho do presidente da República, senador Flávio Bolsonaro, falando justamente em perseguição, que querem assassinar a reputação de seu pai, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vários outros parlamentares se pronunciaram, aqueles, sobretudo, apoiadores do ex-presidente, falando em perseguição, e outros minimizando o objeto da investigação, querendo dizer que seria algo menos importante, pouco relevante. Mesmo assim, por qual razão é importante aguardarmos o avanço dessas investigações? Para que fique tudo esclarecido. A gente mesmo, eu vou te falar, eu só formei
mais ou menos uma posição ao longo, já no final do dia, porque no começo do dia estava muito obscuro. Quando o deputado diz que querem assassinar a reputação do pai dele, querem mesmo, do mesmo jeito que eles também querem assassinar a reputação do adversário, porque do jeito que está, a coisa não é uma disputa política, né? Pelo menos entre esses dois polos, é uma guerra. É isso mesmo, é disso que se trata. Agora, é preciso ver se o alvo desse assassinato, ou dessa tentativa de assassinato, não dá motivo, sabe? Para seus detratores, para seus adversários. A questão é essa. Isso precisa estar muito bem. Eu acho o seguinte, o ministro Alexandre de Moraes, por mais que se possa discutir a propriedade desses dois inquéritos, esse inquérito aí das milícias digitais que ele alegou para incluir, para justificar essa ação agora, a manutenção no foro de instância superior, sendo que apenas um deputado, sob a justificativa de que um deputado federal está envolvido, um deputado do Rio de Janeiro, por mais que se possa discutir, não me parece. Olha, Alexandre de Moraes, ministro, ele pode ser tudo. Vamos concordar, mas burro ele não é, né? Isso eu acho que dá para a gente concordar. Por que ele iria fazer? Não acho que ele tomaria essa atitude, inclusive contra a posição da Procuradoria-Geral da República, que foi contra a operação de busca e apreensão. Se ele não tivesse elementos, e agora, já no final do dia, Daniel, ele determina, ou pelo menos apareceu a determinação da apreensão do passaporte do Bolsonaro. Então, o que eu ouvi de advogados é que isso aí pode ser uma preparação, a operação, tá? Depois a apreensão de passaporte, uma preparação para, ainda não sei sobre que justificativa, uma eventual ordem de prisão. Mas também ouvi no Supremo Tribunal Federal que uma atitude dessa em relação ao ex-presidente precisa estar mega, ultra bem fundamentada e ser feita com muito cuidado, porque isso, na palavra de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que não é o Alexandre de Moraes, dizendo que para que ele não se torne um mártir, para que isso não justifique uma vitimização e dê abrigo a esse discurso de que isso é apenas uma perseguição e uma tentativa de assassinato de reputação. As análises e apurações de Dora Kramer nesta edição do Jornal Jovem Pan. E para completar o time de analistas, Roberto Mota, a quem eu agradeço demais pela participação. Mota, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. Também te faço a pergunta, queria que você avaliasse o dia de hoje, essa operação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, objeto da ação, suposta fraude em cartões de vacinação do ex-presidente, familiares também, assessores e também a justificativa do ex-presidente, né? Ele concedeu inclusive uma entrevista ao programa Pânico, dizendo que não se vacinou e agora é preciso ser investigado por qual razão há o registro de fraude nos cartões de vacinação. Mota, bem-vindo. Boa noite, Daniel. Boa noite, Dora. Seja bem-vinda. Boa noite, nossa querida audiência. É mais um dia em que a gente tem que quebrar a cabeça para tentar entender as notícias que chegam, né? Há muitas coisas ainda a serem adequadamente esclarecidas. Não está claro, por exemplo, por que houve necessidade de prisões nesse caso, já que a princípio são pessoas conhecidas, com endereço certo, né? Qualquer um que observe a cena política com atenção pode concluir que o presidente Bolsonaro é alvo de uma campanha para retirá-lo da vida pública, né? É um trabalho focado principalmente na tentativa de criar uma espécie de equivalência moral entre os governos do PT e o governo Bolsonaro, dizendo, olha, um fez, mas o outro também fez, então são todos iguais. O que acontece é que nós, que acompanhamos a cena da segurança pública, assistimos nesse processo a inovações jurídicas que são totalmente inéditas no Brasil, tá? Inovações, por exemplo, que o Brasil não consegue usar para manter presos chefes de facções criminosas. Então, é difícil, por exemplo, manter a conta de quantos inquéritos já foram abertos contra o presidente Bolsonaro.
Eu me lembro que o inquérito foi aberto porque ele leu, numa live, uma matéria de uma revista de grande circulação. Outro inquérito foi aberto porque ele se reuniu com embaixadores, o que fazia parte da sua função, a princípio. Amanhã pode ser aberto outro inquérito, depois da manhã pode ser aberto outro inquérito, e não há ninguém, nem político, nem não político, que resista a um processo como esse.